Vamos lá, pessoal. Então, diante de lipídios, essas tomadas de decisões ligadas ao campo sistêmico, circulatório, nos ajuda fatores que vão ser uma formação de novas moléculas a cada dia. Os radicais livres, ou a aventura que nos coloca a ser radicais, nos coloca fatores importantes entre os ciclos que relacionam o metabolismo e a pesquisa. A pesquisa não deixa de ser metabólica, porque há labirintos. A pesquisa não deixa de ser sentidos que venham destacar nesse sentido. Você vê vários artigos falando nesse sentido, desta forma, desta maneira. Parece que houve uma nomenclatura que pegou um comodismo. É lógico que a própria palavra-chave pode ser lipídios hoje. Eu coloquei como lipernê, que são fatos importantes que venha ser colocado e ampliar as nossas fases diárias, coordenativas, amplas, ou essa globalização que perpetua a universidade e avança novos compromissos e recompromissos a cada dia. É lógico que eu posso voltar nesse feedback e venha restaurar a Espanha como também fator primário entre os fatores primários de fusões primárias ligado à colonização. A colonização relaciona a Espanha como um dos pioneiros relacionados também à universidade. E nós sabemos que a própria universidade tem uma linguagem que predomina, que falam que a própria maneira de se enxergar entre o país de primeiro mundo é a própria Espanha, ou a própria maneira de se analisar e verificar entre superpotência, Estados Unidos e outros países. Mas se nós olharmos bem e enxergarmos entre nossos óculos criteriosos, nossos óculos laboratoriais, nossos óculos entre primeiros séculos, ou seja, primeiras maneiras de analisar no próprio lipídio, o lipídio é um fator que venha colocar concepções ligadas a estruturas estéticas, estruturas de pesquisas. Eu quero colocar aqui o lipídios não questão de homofobia ou gordofobia. Eu quero colocar o lipídios aqui que nós somos seres humanos, gente como gente, e que temos nossa eficiência. E essa insuficiência nos coloca períodos ligados ao ciclo metabólico basal, que é o princípio. Aonde há basal, ou seja, há início. Aonde há basal, há algo banal. Algo banal é quando acontece algo que você muitas vezes não fez ou não tem costume. Há um tipo de escândalo. E aonde há um tipo de escândalo é porque houve uma verdade. Porque quando você tem um hábito concebido de fazer um exercício, você vai fazer outro exercício que é banal e pode te prejudicar, vai haver algo verdadeiro, vai haver lesões, traumas intensivos e extensivos. Pode ser intensivo para alguns que tenham maturidade e extensivo para alguns que tenham imaturidade, que vão guardar no seu QI e armazenar para o tempo que eu conversar contigo nessa crise. Ao despertar essa crise, ao encontro contigo, vai haver o que? Uma colisão. Nós, seres humanos, temos o costume de haver cobranças. Lembra que eu falei sobre o mordomo? Que ele não tinha conseguido, ou seja, em todas as mesas, chegar à sua meta, né, objetiva, ou seja, chegar lá, atender a todos. Então, ele ficou na sua própria casa, no seu descanso ativo, que libera vários lipídios, ou seja, uma reflexão e uma autoavaliação que perpetua essas questões. Preocupação, vai haver o que? Uma oxigenação maior, pensamento, ou seja, a pressão arterial vai aumentar, a pulsação, ou seja, diante do tempo e do espaço, há um tempo também que vai haver intensidade, e esse tempo nós vamos construir. O tempo construído é um ser autônomo. O tempo construído é um ser e um sujeito que vai dialogar com a sua própria história, e a sua própria história vai mostrar aonde você pode ir, aonde você deve ir, e qual o tipo de limite e fronteiras que eu posso ocupar o meu espaço e a minha gravidade, ligado à minha eficiência. Então, essa eficiência e eficiência, que eu volto a dizer, entre essa convivência e realidade, nos coloca reclamações,
lamentações, estresse, que colocam fatos importantes ligados à própria concepção. A própria concepção relaciona o quê? A concepção é relacionada à concepção física, que é um estresse, a concepção farmacológica, que nós somos um tipo de farmácia que muitas vezes ainda há esterópolis relacionado ao tipo de micção, você come alguma coisa, ácido fólico, tiamina, outros fatos que já está inerente ao corpo e necessitamos, né, ligado à piroxitina, falei, tá, pessoal? Nos relaciona a esses lipídios. Então, quando falamos sobre triptofano, falamos sobre outros tipos de substâncias, principalmente a própria proteína, que alguns autores falam que entre os princípios primordiais ligados à construção da célula, entre o contato entre o ovário e o espermatozoide, vai haver uma construção ligada à própria proteína, porque são duas proteínas em conexões. Eu não estou dizendo que o ser humano é uma proteína social, não estou dizendo que o ser humano é um GH social, que é um tipo de ciclo hormonal, mas faz parte, ou seja, faz parte da cultura. Não está isolada entre essas maneiras que venha a ser investigado entre institutos, que é o próprio corpo, entre equipamentos, que é o próprio corpo, ou seja, instrumentos, que é o próprio corpo. Então a própria ciência, ela vai consolidar o próprio conhecimento. O próprio conhecimento, vamos colocar ocorrências de perdas e ganhos e perdas ligadas a lipídios. E essa luta constante ligada a petróleos, ou seja, gás, carbono, ou seja, CO2, essas toneladas que ocorrem entre fatores ligados ao suor, ao vapor, como na Arábia, temos algo que vem a ser explícito ligado, ou seja, também à gasolina. A gasolina está ligada também ao álcool. E nós vamos fazer um campo que vem associar ao nosso corpo, que precisa de água. E a água também, precisamos de quê? Um anabolismo ligado à comida. A comida também precisa ser catabolizada para ver substratos energéticos. Essa gravidade entre os modelos socioeconômicos ou biosocioeconômicos, bio está ligado ao campo biológico, não muito biologista, porque o lipídio vai ficar em destaque hoje, como coloquei com palavra-chave ligada à pesquisa, vai ser fatores ligados ao salário. Ok? Então, quando a universidade demonstra fatores importantes entre pesquisas de campo, pesquisas bibliográficas, pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas, aí nós colocamos lá o endomorfo, o mesomorfo, ou seja, aí o depois o edomorfo. Aí coloca as questões de qualificações ligado ao normal, a pessoa exagerada em questões ligadas ao peso e outras exageradas também as questões de menos peso, magro, ou seja, são fatores que alguns autores são colocados, não só ligado à psicomotricidade, mas também ligado também ao campo de lipídios. Se nós olharmos as referências corporativas, que logo liga um campo de linguagem empresarial, que é o próprio corpo, nos coloca administrações. Eu lembro tempo agora, estava passando vários modelos ligado à conexão de moda, roupa, essas instituições, essa consciência ligado à empresa, um modo de se vestir, desde a classe média, a classe atual. Estamos na classe média, idade média. Pois bem, a própria idade média nos coloca demandas importantes para evoluirmos entre barões, baroas, heroínas, heróis, entre esse campo que coloca uma cirurgia ligada ao que? A maneira de rejuvenescimento, ou seja, ou envelhecimento, venha nos colocar restaurações, ou seja, instruções e ferramentas para analisar a nós mesmos diante da nossa própria imagem. A nossa própria imagem vai ser uma moda econômica de ser um canal aberto para outros melhorarem ou piorarem, né? Nós queremos que melhore, ou seja, um campo de reflexão ligado ao lipídio. O lipídio, ao longo das décadas, ele está iminente ao ser humano, nem que seja teoria evolucionista, teoria criacionista, teoria do Big Bang. É um chefe que liga as questões da conexão entre o gesto motor e o campo acústico, entre o gesto motor e as inteligências múltiplas. O gesto motor, o pensar, o sentir, o agir, e entre os 5 sentidos, que eu falo sobre o quê? As questões do paladar, né? As questões da audição, da percepção. Quando eu tenho uma audição, eu vou ter também uma percepção. Quando eu tenho essa dificuldade, eu vou se adaptar organicamente. É lógico que também pode aumentar as perdas de lipídios e as questões